Fala, nação concurseira! E aí, tudo bem? Beleza? Vamos nessa, dando sequência. No vídeo anterior, falamos da situação em que a ordem dos elementos importa no processo de formação, ou seja, arranjo. Agora, vamos falar situações, mencionar e trabalhar situações em que a ordem não importa durante o processo de formação. Especificamente, falaremos sobre combinação. Claro, da mesma forma, apresentaremos a fórmula. Por quê? Porque em algumas situações a questão cobra de maneira específica o conhecimento relacionado à questão fatorial. Fica mais fácil, mais prático trabalhar com a fórmula. Já em outras circunstâncias, a gente utiliza o processo prático para ganhar tempo e acertar a questão aí numa agilidade maior, ok? Então, quer conferir todos os detalhes? Então, fique aqui comigo, cole, não perca um detalhe que seja o mínimo possível. Professor Jadiel Varges, aqui no Exatas Aprovação, canal YouTube, e Professor Jadiel Varges no Instagram. Beleza? Ok. Certo, então vamos lá. Então a gente vai estar trabalhando aqui a formação envolvendo aí dois ou mais elementos em que a ordem não vai importar, ou seja, a ordem sequencial dos elementos. Então, falaremos especificamente sobre a combinação. Ok, beleza. Primeiro, fórmula. O que temos aqui em relação à fórmula da combinação? Combinação de NP. O que significa esse N e o que significa esse P, professor? Veja bem, esse N quer dizer o total disponível e esse P quer dizer o número de escolhas. Ou seja, você dispõe de um total 10, mas quer escolher 4 desse total 10. Dispõe de um total 7 e tem a necessidade de escolher 3. Então, sempre nessa circunstância. Total disponível em função da quantidade de escolhas. E como que a gente desenvolve essa fórmula? O total sempre numerador, n fatorial. O denominador, primeiro, a gente faz a subtração aqui. Então, sempre subtrair, sempre o menos aqui, não pode esquecer desse n menos p, e o p fatorial. Professor, se eu inverter e colocar o p fatorial e n menos p fatorial depois, a ordem dos tratores aqui não altera o viaduto. Opa, desculpe, A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Tranquilo? Vamos nessa então. Vamos trabalhar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor como funciona esse conceito da fórmula e também do processo rápido. Primeiro, trabalhando a fórmula, combinação 10 tomado 2 a 2 aqui. O que a gente vai ter aqui? Total n, o 10. Então, a gente vai ter 10 fatorial, ou fatorial de 10, dividido por quanto? Primeiro, subtrai 10 menos 2, 8. Então, 8 fatorial e 2 fatorial. Ok, beleza. Posso colocar o 2 primeiro, fatorial, professor, depois o fatorial de 8? Claro que pode. Observando aqui, a gente pode desenvolver esse 10 até chegar até 8, para poder fazer a simplificação. Então, vai ficar o seguinte, 10 que multiplica 9, que multiplica 8, fatorial, beleza? Que com 8 fatorial, a gente pode simplificar. Veja que esse 8, com esse 8 fatorial, a gente pode simplificar. Mas isso não é suficiente, porque ainda tem um 2 aqui para a gente desenvolver. Não terminou, não acabou com a simplificação. Vamos desenvolver esse 2. E aí vamos ter o quê? 2 que multiplica 1. Professor, multiplicando aqui 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2 é igual a 45. Isso mesmo? Exato. Ok, perfeito. Professor, eu poderia simplificar antes, simplificar logo aqui, 10 dividido por 2, 5, e multiplicar 5 vezes 9, 45, para já ir direto? Claro que pode, beleza? Tranquilo. Quanto você puder agilizar para o processo ser mais rápido, melhor.
Pronto. Professor, e a relação prática, o tracinho? Como que a gente vai fazer aqui para desenvolver isso com o tracinho? Olha só, observe. A gente tem aqui, ó, 10 para desenvolver em dois espaços, em dois tracinhos. A gente vai desenvolver um 10 em dois tracinhos. Então, a gente vai colocar aqui dois tracinhos para desenvolver esse 10. Toda vez que a gente trabalhar com tracinho, a gente vai multiplicar. E como que a gente desenvolve aqui? Na ordem decrescente, ó, 10 e 9. Então, veja aqui, 10 e 9. E no denominador, a gente desenvolve o menor valor aqui. Esse menor valor é desenvolvido no denominador. 2, 1. Ok. Veja, o que eu disse anteriormente é isso aqui, ó. Simplificar aqui, ó. 10 dividido por 2, quanto? 5. E aí, efetuar aqui agora o cálculo, né, de uma forma mais rápida, simplificada. 5 vezes 9, quanto? 45. Ok? Beleza? Show de bola. Vamos a mais um exemplo. Combinação 7 tomado 3 a 3. Beleza, N, então numerador 7 fatorial é o maior. Subtração, então a gente pega aqui a subtração. Veja que a subtração também tem lá no arranjo. 7 menos 3, 4. Só que no arranjo pararia aqui, não continuaria o processo aqui. Aqui, além dessa subtração, a gente tem que repetir esse menor valor aqui, ó, em fatorial. Então, vai ficar, ó, fatorial de 3. Observe que a gente pode desenvolver esse 7 até o 4. A gente olha e observa o maior valor. A gente desenvolve sempre em função do maior valor que aparecer aqui no denominador. Então, teremos o seguinte, ó, 7 que multiplica 6, que multiplica 5, que multiplica 4 fatorial. Opa, então, ó, ficou igual. Aí a gente pode fazer a simplificação. Então, veja que o objetivo aqui, ó, é colocar um valor igual para a gente poder simplificar. Beleza? Só que ainda tem esse 3 para a gente desenvolver. Então, vamos desenvolver aqui, ó, 3 que multiplica 2, que multiplica 1. E observe agora, ó, que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, a gente pode fazer a simplificação. 6 dividido por 6 fica 1. Então, a gente pode fazer o cancelamento aqui. Obteremos o seguinte, olha só, 7 vezes 5, quanto? 35. Opa, então a combinação de 7, né, 3 é igual a 35. Ok? Tracinho, professor, dá para fazer isso aqui por tracinho? Claro que sim. Observe que a gente vai pegar agora, ó, 7, distribuir 7 em 3 tracinhos. Então, 1, 2, 3 tracinhos, sempre multiplicação. Lembra, ó, que toda vez que a gente utiliza o tracinho, a gente executa a multiplicação. E essa distribuição, numerador, o maior valor, ordem decrescente, 7, 6, 5. E denominador, o menor valor também ordem decrescente, 3, 2 e 1. Então, observe que o denominador sempre termina em 1. Quando a gente faz essa distribuição do tracinho, essa relação prática sempre vai terminar em 1. Beleza? Professor, posso usar o mesmo critério aqui, ó, 3 vezes 2, 6, simplificar com 6? Claro que sim. E aí, o que a gente obtém aqui como resultado? 7 vezes 5, 35, ó, ou seja, o mesmo resultado. O que eu quero que você observe aqui, ó? Quando fez a simplificação aqui, o que restou aqui no numerador? 10 que multiplica 9. Veja, no processo prático, o que a gente tem aqui? 10 que multiplica 9. O denominador, após a simplificação, está restando o quê? 2 que multiplica 1. O que tem aqui no denominador? 2 que multiplica 1. Então, veja que a gente consegue, né, a mesma relação desse processo da fórmula, a gente observa essa mesma relação aqui no processo prático. Veja no segundo exemplo, ó. Quando efetuar a simplificação do fatorial de 4 no fatorial de 4, o que restou aqui, ó? 7 vezes 6 vezes 5. Beleza? No processo prático, no tracinho, 7 vezes 6 vezes 5. O denominador, 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, o que tem no denominador? 3, 2, 1, mesmo, né? Igual. A mesma relação que aparece em um, aparece em outro. Apenas o que a gente está trabalhando com a relação prática, uma relação direta, né? Para não ficar tendo que trabalhar com essa relação fatorial. Mas, professor,
Eu posso fazer sempre essa relação do tracinho, né, seja arranjo, seja combinação, sim, observando um detalhe. E caso a questão, né, não cobre de maneira específica algo que precisa aí dessa relação do fatorial, ok? Beleza? Vamos lá, só para a gente estabelecer essa diferença aqui. Arranjo 10, 2. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai distribuir, ó, 10 em duas posições. Dois tracinhos. Um tracinho, dois tracinhos. Ok? E aí, o que temos aqui, ó? 10 que multiplica 9. 10 vezes 9, quanto? 90. Então, arranjo de 10, 2 é igual a 90. Combinação de 10, 2, o que a gente vai fazer? Vai distribuir também 10 em dois tracinhos. Um tracinho, dois tracinhos. E aí a gente pega, ó, distribui esse 10, então vai ficar 10 que multiplica 9. E o denominador, 2 que multiplica 1. E aí o que temos aqui agora? Professor, a gente pode trabalhar com a simplificação, né? 10 por 2 que vai ficar 5, exato. E aí, 5 vezes 9, quanto? 45. Então, veja que o resultado altera, ó, do arranjo para a combinação. Por quê? Porque no arranjo a gente está trabalhando apenas com o numerador. Aqui a gente está trabalhando com o numerador e o denominador. Então, há uma divisão. Essa divisão aqui, na verdade, ela está o quê? Eliminando as opções que você inverteu e que representa, né, a mesma situação. Por exemplo, você tem uma dupla AB, a dupla BA é a mesma dupla. Né? Não tem relação diferente, funções diferentes aqui dentro, né, da equipe. Então, o que ocorre? Tanto faz eu usar a dupla AB ou a dupla BA. Então, ó, é um resultado único, eu conto como um. Então, por isso essa divisão faz essa eliminação das opções repetidas. No arranjo, isso já não existe. Por exemplo, eu tenho um presidente e um vice-presidente. Alterou a ordem, mudou completamente. O que era presidente passou a ser vice, o que é vice passou a ser presidente. O resultado é diferente, então a ordem importa. Então eu vou contar os dois resultados, eu não tenho que eliminar nada aqui, né, das relações, né, de associação. Professor, mais um exemplo, vamos lá. Arranjo 7, 3, o que a gente vai pegar aqui? Ó, pegar esse 7, não é isso? E distribuir isso aqui em 3 tracinhos. 1, 2, 3 tracinhos. E aí, numerador, aqui apenas, então vai ficar o quê? 7, 6 e 5. Ok, beleza. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21. 210, professor, beleza, ok. Show de bola, 210. Agora, combinação de 7 e 3, o que observa? 3 tracinhos, então continua, ó, veja que a quantidade é a mesma. Numerador, 7, 6, 5. E denominador, 3, 2 e 1. 3 vezes 2, 6, efetuando aqui a simplificação. O que a gente obtém? 7 vezes 5, 35. Ok? Beleza? Show de bola. Então, veja, ó, valores, né, diferentes, os resultados são diferentes. Então, por isso que você não pode confundir um processo com outro aí, porque senão você vai errar. Agora, detalhe, a distribuição dos tracinhos, essa distribuição é igual. Veja, ó, que a distribuição aqui, ela é igual. Então, tracinho aqui vai funcionar, né, de forma igual, entendeu? Essa distribuição aqui não muda. Ok, beleza. E o que muda, então, professor? Veja que em arranjo e combinação, a gente tem uma diferença. Aqui a gente está trabalhando apenas, veja, ó, a gente trabalha aqui apenas com numerador. Observou? Lá no exemplo, conseguiu observar isso, ó, apenas numerador. Enquanto, né, no processo de combinação, temos o quê? Numerador e denominador. Então, ó, temos as duas relações aqui, numerador e denominador. Beleza? Então, observe lá no exemplo acima, nas situações que a gente colocou aqui, para você perceber claramente essa diferença entre os dois casos. Mas o processo é bem prático. Ok.
Quando a gente fala aqui de não ordenado, lembra que eu disse que tem uma relação de situações que ajuda muito. No caso de equipes, a mesma ideia se estende a grupos, comissões, comitês. Por quê? Porque a gente está falando de coisas aqui ó, que têm a mesma função. Os componentes do grupo têm a mesma função. Né? Os participantes da comissão com a mesma função. No comitê também, ó, com a mesma função. Então, toda vez que tem essa ideia de mesma função, sempre o quê? Que a gente está falando aqui, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o princípio é um princípio não ordenado. Então, veja, ó, que se a função é a mesma, não existe hierarquia. Está dizendo aqui, ó, que não há hierarquia, não há hierarquia. Quando os cargos são distintos, aí sim, se eu tenho presidente, vice-presidente, secretário, existe uma hierarquia. Alguém está acima de alguém. Então, quando existe essa hierarquia, não se enquadra aqui nesse princípio. Quer dizer que vai para o outro princípio. Aqui são o quê? Relações que têm a mesma função, que têm o mesmo cargo, são cargos iguais, não há hierarquia. Uma coisa que vale a pena destacar aqui também, ó, com relação às figuras geométricas. Costumam aparecer questões relacionadas a figuras geométricas, para ligar pontos, para formar triângulos, formar né, quadrados ou né, quadriláteros nessa circunstância, beleza? Ok? Vamos lá. Exemplo aqui na prática. Em um grupo com 10 pessoas, 4 serão escolhidas para formar uma comissão. Ó, observe que está dizendo que é para formar uma comissão. Beleza, aí o que ocorre? Lembra, ó, ok? Observe que a gente falou que é exatamente, ó, comissão. Então, essa comissão aqui vai dar ideia exatamente o que? De grupo. Ok. Então, se a gente tem uma ideia de grupo aqui, o que a gente tem que observar? Ó, são 10 pessoas para escolher 4. Então, 10 pessoas, vamos escolher 4. E não disse que tem funções distintas. Se não tem funções distintas, então veja ó, que é a mesma função. Então não há hierarquia. Então se não há hierarquia, é porque representa o quê? Né? A relação de combinação. Então veja ó, que aqui a gente está falando aqui nesse grupo aqui, ó, são situações aqui que representam a mesma função. Tem a mesma função dentro do grupo. Beleza, o que a gente pode trabalhar aqui? A fórmula. Lembrando, o que a gente tem aqui, ó, combinação. Qual é o total? 10. Para selecionar quantos? 4. Ó, utilizando a fórmula, teremos o seguinte. 10 fatorial sobre aí a subtração, vai ficar o quê? 6 fatorial, 4 fatorial. Ok, beleza. Vamos distribuir isso aqui. 10, 9, 8, 7. Opa, já encontrei aqui. O maior valor que tinha no denominador é o 6. Então, vou parar aqui para poder fazer a simplificação. Ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Então, observe que a gente faz sempre com o maior do denominador. Por quê? Porque se fosse usar o 4, a gente tem que distribuir mais aqui. O cálculo vai ficar maior, a gente perde mais tempo. Lembrando que ainda tem esse 4 para fazer a distribuição. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na simplificação, podemos fazer o seguinte, ó. 4 vezes 2, 8. E aí simplifica com 8. Esse 9 aqui, ó, a gente pode simplificar com esse 3. 9 dividido por 3 fica quanto? Fica 3. Opa, beleza então, professor. E aí, o que a gente vai obter aqui? Observe, ó, que é a combinação 10, 4 vai ser igual a 7 vezes 3, 21. 21 vezes 10, 210. Ok? Então, quer dizer que a gente consegue formar aí, nessa comissão, ela pode ser formada, ó, de 210 maneiras distintas. Ok? Beleza? Professor, tem como fazer isso usando tracinho? Tem sim, veja que a gente tem 10 para distribuir 4. Então, ó, tracinho 1, 2, 3, 4. E aí, distribuindo, o que a gente tem? 10, 9, 8, 7. Denominador, o menor, 4, 3, 2 e 1.
Lembrando que a gente está fazendo isso aqui porque a gente está falando especificamente sobre comissão. Comissão quer dizer o quê? Grupo. Grupo, a mesma coisa de equipe. Quer dizer que não tem hierarquia, ó. Quando a gente fala de grupo, de equipe, a gente está falando de uma situação que não tem hierarquia. Por que não tem hierarquia? Porque a gente está falando de mesma função. Ok? Os participantes aí, os membros, né, têm a mesma função. Beleza? Ok? Né? Foi o que a gente, ó, foi mencionado aqui. Tranquilo. Beleza, então. Pronto. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8. Com 8 a gente pode simplificar. A gente também pode simplificar aqui, ó, 9 dividido por 3, que é igual a 3. E agora é só multiplicar o que restou. 7 vezes 3, 21. Vezes 10, 210. Então, quer dizer, ó, que a gente tem o quê? 210 maneiras distintas aí para escolher essa comissão. Ok? Beleza? Show de bola! Professor, quando que eu vou utilizar a fórmula? Quando que eu vou utilizar o processo? E o processo é bem mais prático, bem mais rápido para resolver a questão. Vamos observar isso na prática. Olha só, quantas comissões de 3 funcionários, então 3 funcionários, poderão ser formadas dispondo de quanto? De 10 funcionários. Então, está dizendo, ó, comissões. Comissões, a gente lembra o quê? Né? De equipes. Então, ó, a gente lembra de equipes, a gente lembra de grupos. Então, mesma função, e a gente tem a relação aqui de mesma função, não especificou cargos distintos. Se não especificou cargos distintos, mesma função, o que está dizendo? Que não há hierarquia. Se não há hierarquia, é porque a gente está falando de um princípio não ordenado, não é isso? Ó? Então, não ordenado, não com não. Não ordenado, beleza. Se a gente está falando de um princípio não ordenado, é porque a gente está falando de quê? De combinação. Ok? Beleza? Combinação. Só lembrar aqui, ó, que não tem o que termina com ão, não. E combinação também termina com ão. Beleza, professor? Se é combinação, a gente pode usar tracinho, não pode? Que não tem nada aqui com relação a fatorial na alternativa? Claro que sim. Então, veja o seguinte, ó. Para usar o tracinho aqui, quer dizer que a gente vai pegar o quê? Combinação de quanto? De 10, não é isso? São 10 no total, para escolher 3. Então, quer dizer, ó, 1, 2, 3 tracinhos. E aí teremos 10, 9, 8, decrescente, denominador menor valor, também decrescente, 3, 2 e 1. Ok. Professor, posso efetuar a simplificação aqui, ó, no caso, 9 por 3, que é igual a 3, e 8 dividido por 2, que é igual a 4? Claro que sim. Poderia também dividir 10 por 2? Claro que poderia, só que é preferível que você deixe esse 10 aqui, por quê? Porque ele facilita na multiplicação. Observe, ó, como facilita. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, percebeu que o 10 ajuda bastante aqui na multiplicação. Portanto, né, a alternativa correta aqui é letra D. É isso aí. Show de bola.